Por favor, distribuam livros. São Francisco, 5 de julho de 1970. Srila Prabhupada estava participando do Festival de Carros do Senhor Jagannatha de 1970 em São Francisco. O dia estava frio e ventava muito, e cerca de 10.000 pessoas juntaram-se à procissão do Senhor Jagannatha através do Golden Gate Park. Durante a parada, Srila Prabhupada dançara na rua com milhares de participantes. Um auditório perto da praia dirigiu-se a uma grande multidão e ficou observando enquanto seus discípulos distribuíam a milhares de pessoas um banquete de Krishna Prasadam vegetariana grátis. Mas ao chegar um devoto trazendo em antecipação meia dúzia de exemplares do volume 1 do livro de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o famoso mundialmente conhecido Krishna Book, Srila Prabhupada parecia especialmente satisfeito. Rodeado por devotos e por algumas pessoas curiosas que haviam ido ao festival Hare Krishna, Srila Prabhupada segurava um dos livros, admirando a capa da frente onde se via a colorida gravura de Radha e Krishna. Essa capa é linda, hein? O volume era grande, medindo aproximadamente 20 por 25 centímetros. E sua sobrecapa escura brilhava, prateada com grandes letras vermelhas reluzentes, Krishna. Era uma maravilha transcendental que ali estava nas veneráveis mãos de Srila Prabhupada. Esse livro é tão incrível, né, Bimala, que Prabhupada lia, pedia para os devotos ficar lendo e ele ficava desfrutando de ouvir a leitura do livro Krishna Book, o livro de Krishna. Os espectadores mal podiam conter o impulso de, aos trancos e barrancos, irem em direção a Srila Prabhupada para espiar sobre seus ombros. E eles não reprimiram suas exclamações quando Prabhupada sorriu e abriu o volume. Ele examinou as ilustrações... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ele examinou as ilustrações, a impressão, o papel e a encadernação. Muito bom, disse ele. Ele fixou sua atenção numa página, lendo-a. Então ergueu os olhos e anunciou que este livro imensamente valioso, Krishna, acabara de chegar e que todos deveriam lê-lo. Segurando um livro em sua mão, com as outras cópias empilhadas perante ele, disse que qualquer pessoa que o desejasse deveria adiantar-se e comprar um exemplar. O povo pôs-se a clamar, e mãos empunhando notas de $10 avançavam freneticamente enquanto vozes bradavam pedindo um exemplar. E Prabhupada prontamente vendeu todos os livros, nem sequer guardando um para si mesmo. Para os devotos, o episódio em que Srila Prabhupada vendeu o livro Krishna foi o evento mais espetacular do Festival de Carros do Senhor Jagannatha. Eles reuniam-se para estudar bem a fundo os livros adquiridos, discutindo sobre os passatempos de Deus, Krishna, e o efeito que eles teriam no povo dos Estados Unidos. Brahmananda contou como em 1967, em seus aposentos no número 26 da 2ª Avenida, na cidade de Nova York, Prabhupada doou sua antecipada cópia dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Pouco antes de este livro chegar, Srila Prabhupada estivera sentado, conversando com Satyavrata, um discípulo que anteriormente parara de vir ao templo devido a briguinhas com seus irmãos espirituais. Ao chegar o exemplar dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, Srila Prabhupada amavelmente o examinara e então o dera de presente a Satyavrata. Brahmananda ficara espantado ao ver Srila Prabhupada presenteando o seu único exemplar do livro. Tendo ajudado a publicar o livro, Brahmananda sabia do intenso carinho com que Prabhupada escrevera-o e de quão ansiosamente aguardara um ano para ver o livro finalmente impresso. No entanto, tão logo ele havia chegado, Prabhupada o doara
e a um discípulo que inclusive estava numa situação periclitante. Satyavrata aceitara o livro, agradeceu a Srila Prabhupada e partiu para nunca mais ser visto. Embora Srila Prabhupada quisesse que seus discípulos fossem tão ávidos por distribuírem a literatura consciente de Deus, Krishna, quanto ele o era, nenhum deles sabia como fazer isso. Distribuir uma revista e pedir uma pequena doação era uma coisa, mas um livro grande, de capa dura. Ao chegar o carregamento inteiro dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya em Nova York, em abril de 1967, os devotos contrataram um caminhão, recolheram os livros no cais do porto e descarregaram-nos no número 26 da 2ª Avenida. Eles, então, despacharam-nos para os centros da ISKCON em Los Angeles, São Francisco, Boston, Montreal e de outras partes. Eu lembro, Bímola, quando nós fomos lá no templo da Rua Aliados, em Ribeirão, né? A primeira maratona que nós vimos, chegou um caminhão do Nandotsava, um caminhão médio, não era pequeno não, um caminhão médio, cheio de livros com os devotos, né, para fazer a maratona em Ribeirão Preto. Que ano que era aquele, hein? 93, 94, não, 96, a maratona de 96, um caminhão cheinho de livros. Tá, lê mais e fala menos. Tá bom, sim senhora. Um caminhãozinho do Nandotsava. Foi lá que a gente conheceu o Prabhu Jai Gokula Batista, né? Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? Pode falar nada, hein? Eles então despacharam-nos para os centros da ISKCON em Los Angeles, São Francisco, Boston, Montreal e outras partes. E lá eles permaneceram. Alguns devotos tentaram colocar anúncios em revistas e deixar em consignação livros nas livrarias, mas não havia vendagem alguma dos livros. Como vender esses livros grandes de capa dura permanecia um mistério, até que aconteceu algo significativo, uma descoberta acidental. Certo dia, em 1971, em sua viagem de volta ao templo Hare Krishna, após cantarem no centro de São Francisco, 2 estudantes celibatários pararam num posto de gasolina local para abastecer. Quando o funcionário chegou à janela para pegar o dinheiro, um dos devotos mostrou-lhe um livro Krishna. O funcionário pareceu interessado e os 2 devotos começaram a pregar as glórias da consciência de Deus, Krishna. Ao sugerirem que ele pegasse o livro como pagamento pela gasolina, ele concordou. Espantados com o que ia acontecer e inspirados pelo seu sucesso, no dia seguinte, os 2 estudantes celibatários saíram com vários livros de Krishna e ficaram postados na frente de uma mercearia. E novamente aconteceu. Desta vez eles venderam 2 livros. Keshava, o presidente do templo em São Francisco, telefonou para o seu irmão Karandara, também o seu superintendente GBC em Los Angeles, para contar o que acontecera. É como um milagre, exclamou Keshava. Karandara o animou a continuar experimentando e logo o templo de São Francisco tinha meia dúzia de devotos indo de porta em porta para mostrar os livros para as pessoas em suas casas. Quando Budimanta começou a vender um total de 5 livros por dia, os devotos de outros templos, especialmente Los Angeles, San Diego e Denver, quiseram seguir-lhe o exemplo. E todo aquele que tentava isto e vendia um livro via-se às voltas com uma sensação de euforia. A experiência e testemunhos dos devotos que vendiam os livros de Srila Prabhupada descreviam um gosto especial, distinto da felicidade, que homens jovens poderiam comumente experimentar ao dar de cara com uma tática de vendas e de repente descobrissem que tudo levava a crer que eles iam conseguir muito dinheiro. A diferença
é que a distribuição de livros realizada pelos devotos, por ser serviço devocional a Deus, Krishna, produz um êxtase transcendental, um êxtase que inclusive ultrapassa muitíssimo a maior felicidade material. O comércio habitual e o comércio em que se vende a literatura consciente de Deus, Krishna, são tão diferentes quanto a vida material o é da vida transcendental. E qualquer pessoa que analise através de um prisma material a vida transcendental, esta continuará sendo-lhe um enigma. Bhaktisiddhanta Saraswati comparou estas tentativas empíricas de compreender o êxtase da consciência de Deus, Krishna, com a tentativa de saborear o mel, lambendo a garrafa pelo lado de fora. Os rapazes e moças que começaram a distribuir livros nos Estados Unidos sabiam que Srila Prabhupada, ao lhes dar a consciência de Deus, Krishna, os salvara da vida infernal e queriam ajudá-lo a dar a consciência de Deus, Krishna, aos outros. E semelhante pregação em que distribuíam seus livros era êxtase transcendental. Era êxtase, Bimala, êxtase transcendental de verdade, né? E todo mundo pode experimentar esse êxtase, principalmente nas maratonas que acontecem 2 vezes por ano. Em meados de 1971, os templos Hare Krishna estavam vendendo centenas de livros Krishna. Karandara, o diretor do fundo de livros de Prabhupada, começou a enviar cartas de distribuição de livros aos templos dos Estados Unidos e a Srila Prabhupada. Ao descrever os resultados mensais de distribuição de livros de cada templo, as cartas estimulavam a competição. A carta que Karandara produziu em dezembro de 1971 resumia o comportamento vivenciado durante aquele ano e impulsionava os devotos a melhorarem de posição. Vou ler a carta. Posso continuar? Recentemente, um programa realizado a todo vapor, visando a venda de livros, o Templo de São Francisco fez em média a distribuição de 20 livros Krishna por dia. Qual é a técnica deles? Keshava Prabhu diz: nós simplesmente fazemos disso nossa atividade prioritária. Tudo o que você tem a fazer é desejar conseguir isto, e então tentar o máximo que puder. Aonde quer que vamos, em canto e dança público de Hare Krishna nas ruas, porta a porta, a lavanderia, as lojas, em toda parte, levamos os BTGs e livros Krishna, diz ele. É os livros grandes, né? Estivemos quebrando a cabeça de tantas maneiras fantasiosas e complicadas para tentar aumentar as vendas, mas como já está provado, nada é mais exitoso do que simplesmente levar os livros pessoalmente na mão ou ir de porta em porta com esta misericórdia motivada. Vejam, então, as horas do dia por nós especificamente utilizadas em tentar distribuir a literatura de Srila Prabhupada, a coisa que lhe é mais querida. Entretanto, o toque final para coroar a distribuição de livros do ano não veio da carta de distribuição de livros, mas do próprio Srila Prabhupada, que escreveu a Keshava, o rei da distribuição do livro Krishna. Tendo recebido muitos relatórios que indicavam como, no que se refere à distribuição de meus livros, ninguém pode superar meus discípulos do Templo de São Francisco, às vezes eles chegam a vender diariamente um total de 70 livros Krishna. O Krishna Book, o mundialmente famoso livro Krishna Book. Logo nós vamos ler de novo aqui na rádio, se Krishna deixar, é claro, né? Assim, se isto for verdade, então quando eu voltar aos Estados Unidos, com certeza ficarei em seu templo. Ao distribuir meus livros em profusão, você me estimula muito a traduzir, e todos vocês estão me ajudando a cumprir a ordem de meu mestre espiritual.
Logo, fico-lhe deveras agradecido e estou certo de que Krishna abençoá-lo-á. Tá, Bimala, vou prestar atenção. Logo, fico-lhe deveras agradecido e estou certo de que Krishna abençoá-lo-á 1 milhão de vezes a mais por fazer este trabalho. Espero que você e todos os meus amados discípulos do Templo de São Francisco estejam gozando de muita saúde e vivendo com alegria. Despacharam-se cópias desta carta para todos os centros da ISKCON. Prabhupada sempre dera suas bênçãos a todos os devotos, mas nunca antes alguém pôde recordá-lo dizendo que um devoto obteria as bênçãos de Krishna 1 milhão de vezes a mais. Embora, em geral, uma carta de Prabhupada instruísse um devoto específico, a instrução costumava ter aplicação universal. Eu concordo com isso, Bimala. Tudo que Prabhupada falou serve para todo mundo, né? E são instruções eternas. Tem mais esse detalhe. E não só para aquela época. Muita gente acha que é uma instrução só para aquela pessoa e só para aquela época. Não. A instrução é para todos seguidores de Prabhupada. Afinal, Prabhupada é o mestre espiritual instrutor de todos na ISKCON, no universo inteiro. Como está vendo, chovendo no molhado. Ó. Aqui, como o devoto falou aqui, ó. A instrução costumava ter aplicação universal. E ponto final, não é ponto e vírgula. E as cartas de Srila Prabhupada deixavam bem clara a prioridade máxima para seus discípulos, a distribuição de livros. Estou muito satisfeito de ouvir que vocês estão aumentando a sua distribuição de nossos livros e revistas. Isto é um bom sinal de que seu trabalho de pregação também é forte. Quanto mais vocês aumentam sua força de pregação, mais conseguirão vender os livros. Desejo especialmente que meus livros sejam distribuídos amplamente. A ambição de Prabhupada era substituir a literatura mundana pela transcendental. Ele razoava que, pelo menos em cada casa, deveria haver um exemplar de literatura consciente de Deus, Krishna. Pois quem lesse uma única página poderia canalizar a sua vida rumo à perfeição. Se 1% dos leitores se tornarem devotos de Deus, escreveu ele, isto modificará o mundo. Ao passo que pessoas que faziam publicidade por correspondência satisfaziam-se ao obter um total de 5% de respostas, Srila Prabhupada falava sobre uma porcentagem ainda menor, 1%, que ele achava poder tornar-se devotos puros, em consequência a receberem um livro. O Senhor Krishna também confirma isto no Bhagavad Gita. Dentre muitos milhares de homens, talvez um se esforce em buscar a perfeição, e dentre aqueles que alcançaram a perfeição é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Portanto, seria necessário que se distribuíssem milhões de exemplares de literatura transcendental para fazer um mundo consciente de Deus, Krishna. E depois outra, não param de nascer almas condicionadas, né? Então a distribuição de livros, além de não poder parar, tem que aumentar. Está aumentando a população, então precisa aumentar a distribuição dos livros de Prabhupada. Srila Prabhupada queria que seus discípulos compreendessem por que deviam distribuir os seus livros e os instruía através de suas cartas. Em apenas 5 palavras, pode-se resumir quem é Deus. Krishna é o controlador supremo. Caso vocês se convençam disto e preguem com entusiasmo, com certeza serão exitosos e estarão fazendo o maior serviço em prol de todas as entidades vivas. Ele escreveu a Jayadvaita. Estes livros e revistas são as mais importantes armas de que podemos lançar
de que podemos lançar mão para fazer nossa propaganda e derrotar a ignorância do exército de Maya, a ilusão. E quanto mais produzirmos essa literatura e a vendermos em profusão por todo o mundo, tanto mais conseguiremos impedir o mundo de trilhar o caminho do suicídio. Para Jagadish ele escreveu: estou animado de ver o seu relatório dos livros que foram vendidos, pois isto prova que você considera como sua responsabilidade ficar atento a que um número cada vez maior de pessoas leiam nossa literatura. De fato, esta é a base sólida para o nosso trabalho de pregação. Nenhum outro movimento aplicou tanto recurso na pregação. E se alguém lê nossa filosofia consciente de Deus, Krishna, obtém conhecimento capaz de convencê-lo da realidade. Prabhupada continuava a insistir em que se mantivessem todos os principais programas conscientes de Deus, Krishna, incluindo a adoração à forma de Deus no altar, o canto e dança público de Hare Krishna e a promoção de palestras externas. Todos os programas eram importantes, mas sempre que possível, a distribuição de livros deveria acompanhar todos os outros programas. Prabhupada escreveu a um renunciado cujo programa principal consistia em palestras públicas. Distribua livros, tantos quantos possíveis. Caso alguém nos ouça falar alguma filosofia, isto ajudá-lo-á. Porém, caso venha adquirir um livro, isto pode modificar a sua vida. Portanto, vender livros é a melhor atividade de pregação. Venda livros, promova o canto e dança público de Hare Krishna em locais públicos, tais como escolas, faculdades, e pregue. E numa carta para Bhagavan Dasa na França, ele enfatizava a mesma coisa. Que conseguirá você fazer ao pregar durante 3 minutos? Mas caso alguém compre um livro, isto poderá mudar-lhe a vida. Posso continuar? Durante este período em que houve um aumento na distribuição de livros, um dos renunciados recém-iniciados por Srila Prabhupada inventou a ideia de que os devotos deviam passar muito mais tempo estudando. Enquanto visitava o templo de Nova York, este renunciado instruiu expressamente que os devotos reservassem 5 a 8 horas diárias para lerem os livros de Prabhupada. O templo seguia um esquema novo que Srila Prabhupada estabelecera, com os devotos comparecendo ao programa matinal, saindo o dia inteiro para cantar Hare Krishna e distribuir livros nas ruas, e retornando à noite para uma aula do Bhagavad Gita. Neste contexto surgiu uma controvérsia e por telefone fez-se contato urgente com Srila Prabhupada, que se encontrava em Los Angeles. Ao ouvir seu secretário narrar tudo em pormenores, Prabhupada respondeu de imediato: minha resposta é que esta distribuição de livros ou canto e dança público de Hare Krishna de rua deve continuar. Afinal, este é o nosso programa mais importante. O movimento do Senhor Krishna Chaitanya significa um movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Vocês podem simplesmente tirar 2 horas para cantar 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna no Rosário, 2 horas para ler congregacionalmente e o restante do tempo saiam para cantar e dançar e distribuir livros. Devemos executar ambas as atividades, ler e distribuir os livros, mas a distribuição dos livros é a principal propaganda. Ler na aula por 2 horas é suficiente e quem dispuser de tempo pode fazer outra leitura numa hora vaga. Não é que alguém tenha de estar sempre lendo. 1 hora de manhã para a aula do Bhagavatam e 1 hora à noite, quer para a aula do Bhagavad Gita ou para o néctar da devoção, serão suficientes. É sempre alguém tentando mudar, né?
E Prabhupada falou, por favor, não mudem nada, não mudem nada, sigam o padrão como eu dei para vocês. Eu tenho aqui o programa de Prabhupada, a gente pode mandar por e-mail, WhatsApp, Telegram, Facebook, onde você quiser. É o programa que os seguidores fiéis de Prabhupada executam no mundo inteiro, sem mudar, sem inventar nada. A doença de vocês americanos é querer ficar mudando as coisas. Por favor, não mudem nada. Sigam o padrão como eu dei para vocês. Que começa 1h30 antes do sol nascer, todos os dias. Janeiro de 1972. Você deve sempre pensar em novos canais para distribuir meus livros, escreveu Srila Prabhupada a Jagadisha. E os devotos acharam novos canais, shopping centers, calçadões, estacionamentos. Eles estavam encontrando bem mais pessoas do que antes. Ao ganharem acesso aos calçadões e shopping centers, os devotos introduziam-se no coração da sociedade americana, deparando com piedosos e impiedosos, ricos e pobres, pretos e brancos. A venda de livros ainda era difícil, mas os devotos perseveravam, carregando suas pesadas sacolas de livros e distribuindo a literatura que sabiam ser capaz de resolver todos os problemas. Os devotos viam que os clientes das lojas eram as vítimas ambulantes da energia material, pessoas que viviam para o prazer sensorial e mental, e, portanto, condenadas a uma morte inauspiciosa. Apoiando-se nos ensinamentos do Bhagavad Gita, qualquer devoto sério poderia explicar filosoficamente o apuro em que se metera o materialista, e agora diretamente testemunhavam esta situação difícil, e pela misericórdia de Prabhupada estavam trabalhando arduamente para entregar às almas confundidas a essência do conhecimento transcendental de que elas careciam. Então veio a descoberta de viajar de cidade em cidade para vender alguns livros. Alguns dos estudantes celibatários de Los Angeles tinham a impressão de que, permanecendo no templo, desperdiçavam tempo que poderia ser utilizado na distribuição de livros. Assim eles puseram numa caminhonete um carregamento de livros Krishna e dirigiram-se às áreas onde podiam acampar por uma semana, viver uma vida mais simples e distribuir livros tantas horas por dia quantas quisessem. Esta distribuição de livros viajeiro produziu outro aumento significativo, criando um ambiente no qual os devotos podiam absorver-se plenamente em seu trabalho. Bem depressa o novo programa espalhou-se pelo mundo da ISKCON Hare Krishna e Srila Prabhupada gostou dele. Uma vez eu fui com os devotos, Bimala, lá em São Sebastrovão, Uba-chuva, Caraguatá-chuva. Aí eu levava os devotos nesses locais aí, ficamos lá uma semana, né? E os devotos distribuíram na temporada na praia, né? Era São Sebastrovão, Uba-chuva e Caraguatá-chuva. Nossa, como chovia, tá? Já parei de falar. Com o Prabhu Ramaputra no comando. Estou muito contente de ouvir de vocês a notícia maravilhosa do grupo viajante na Inglaterra. Acho que o povo desse local está se tornando mais e mais inclinado a este movimento da consciência de Deus, Krishna. Eles os estão convidando para ficar em suas casas, estão levando livros, às vezes estão tornando-se devotos de Deus, Krishna. Todos esses sinais são muito animadores para mim. Simplesmente continuem dessa maneira, parando em cada aldeia e cidade na Inglaterra, Escócia ou, quem sabe, em outros locais como a Irlanda. Fiquem parados apenas durante pouco tempo, distribuam livros e realizem procissão de canto e dança público de Hare Krishna. Respondam-lhes as perguntas, deem alguns panfletos ou pequenas informações gratuitamente, distribuam prasadam,
alimento oferecido a Deus sempre que possível, pelo menos alguma coisa, mesmo que seja simples, e se houver demonstração de algum interesse genuíno, então solicitem aos cidadãos que programem algumas palestras em suas escolas, ou na casa de alguém, ou no auditório, ou algo assim. Dessa maneira, permaneçam sempre despreocupados quanto ao destino ou situações confortáveis. E sempre que fizerem planos, confiem unicamente na misericórdia de Deus, Krishna. Continuem pregando a mensagem dele e vendendo seus livros onde quer que haja interesse. Não perderemos tempo caso não haja nenhum interesse, ou se as pessoas forem inamistosas. Existem tantos lugares onde poderemos ir. Srila Prabhupada começou a dizer que a inauguração de novos centros Hare Krishna era menos importante agora, pois havia os grupos viajantes que estavam esquadrinhando o país. Ao tomar conhecimento de que o presidente do templo de Vancouver adquirira um ônibus para viajar, ele escreveu: acho que na luta contra a Maya, a ilusão, estamos nos tornando como um gigantesco movimento de guerrilha. Utilizar ônibus para fazer viagens é o melhor meio de rechaçar Maya, a ilusão, e estabelecer a consciência de Deus, Krishna, no mundo inteiro. Prabhupada ficou contente em ouvir dizer que os presidentes de templos e os líderes regionais também estavam saindo com os grupos de distribuidores de livros viajando. Ele disse que os devotos estavam viajando e distribuindo livros, Bimala. Ele disse que, segundo o conceito védico, o comandante deve lutar nas linhas de frente e não ficar sentado na retaguarda, procurando abrigar-se. O Prabhu Harakanta faz isso, Bimala. E outros que seguem Prabhupada no mundo inteiro também fazem a mesma coisa. Tendo já testemunhado como alguns de seus principais discípulos haviam ficado sem iniciativa ao administrar muitas coisas, ele aconselhou que todos eles viajassem e pregassem, distribuindo literatura aonde quer que fossem. Praticamente esta organização da ISKCON Hare Krishna está aí porque eu sempre estive viajando. Eu nunca me sentei em minha velhice, jamais. Portanto, sigam o meu exemplo e preguem amplamente por todo o mundo. Esta versão é de Sri Krishna Chaitanya. Quando um devoto da Califórnia escreveu a Srila Prabhupada pedindo permissão para abandonar a vida familiar e continuar a distribuição de livros viajando, Prabhupada redarguiu que não era necessário abandonar a vida familiar. Você está viajando. Em outras palavras, falou isso, né, Bimala, para ele. Você está viajando. Não é necessário abandonar a vida familiar. O Senhor Krishna Chaitanya ensinara que ser renunciado ou ser devoto casado não importava, contanto que alguém servisse plenamente a Deus, Krishna. O chefe de família também poderia às vezes viajar e distribuir livros com ou sem a sua esposa. E já vi vários devotos, né? Viajando com a esposa e filhos e distribuindo livros. Basta ser sincero e desejar profundamente, né, que Krishna faz os arranjos. Perto do final de 1972, a carta de distribuição de livros da BBT, agora compilada pelo assistente de Karandara Rameshwara, relatava a progressiva melhora dos resultados da distribuição de livros. A distribuição de livros continua subindo às maiores alturas de todos os tempos e mais de 25 grupos de devotos viajando e distribuindo livros percorrem o interior do país, influindo na vida de centenas de milhares de almas condicionadas. Que não param de nascer, né? Não param de nascer almas condicionadas. Então a distribuição de livros não podem parar. Desde os meados de setembro distribuímos mais de 15 mil coleções da trilogia do livro de Krishna. E desde os meados de agosto distribuímos mais de 9 mil Bhagavad Gitas em formato de brochura,
e mais 950 Bhagavad Gitas encadernados, capa dura. A Macmillan também esgotou sua venda, 20.000 Bhagavad Gitas vendidos comercialmente, e está reimprimindo grandes quantidades para a corrida de Natal. Outra investida propícia à distribuição de livros ficou patente no final de 1972. No ano anterior, os devotos aproveitaram-se da época natalina para vender de porta em porta o livro de Krishna, mas ninguém estava inteirado da real importância de que a festa de Natal poderia de fato revestir-se. Rameshwara comenta: foi em 22 de dezembro de 1972 que acidentalmente descobrimos a maratona de Natal em Los Angeles. É óbvio que percebemos um grande aumento no número de pessoas que entravam nas lojas, e às vezes as lojas permaneciam abertas até a meia-noite. Eu estava postado diante de uma Burbank Zodes, em Los Angeles. Estávamos fazendo uma intensa competição a preços a qual era de uma intensidade febril. Vou ler de novo. Em Los Angeles estávamos fazendo uma intensa competição de preços, a qual era de uma intensidade febril. Assim, após distribuirmos loucamente por todo o dia livros, eu coletara cerca de $350 e distribuir as 650 revistas. Eram aproximadamente 10 horas da noite. Eu estava convicto de que este era o novo recorde mundial na ISKCON e de que, muito provavelmente, ninguém iria me derrotar naquele dia. Muito embora a loja ficasse aberta até às 12, o comércio começara a diminuir. Acho que até meia-noite, Bimala. E eu fiquei pensando, talvez seja melhor voltar. É claro que todos já voltaram. Ninguém jamais ficou fora depois das 8 da noite. Era meia-noite mesmo, Bimala. Erro de revisão. Vou ler de novo. Muito embora a loja ficasse aberta até a meia-noite, o comércio começara a diminuir e eu fiquei pensando, talvez seja melhor voltar. É claro que todos já voltaram. Ninguém jamais ficou fora depois das 8 da noite. Todos eles estarão me aguardando. Não devo deixá-los esperando. Dessa maneira minha mente tentava me convencer a voltar. Por volta das 11 horas não havia nenhum movimento na loja. Entrei no carro e comecei a dirigir de volta. No caminho passei por outra Zodes, chamada Hollywood Zodes, na esquina da rua Sunset com a rua Western. Eu estava em dúvida se parava ou não, pois aquela loja estava cheia e ficaria aberta até a meia-noite. Mas eu decidi, não, eu voltarei, pois os outros devotos estarão acordados me esperando para ver quantos livros eu distribuí. Então continuei dirigindo. Finalmente, quando cheguei ao templo, faltavam cerca de 10 minutos para a meia-noite e precipitei-me para dentro da sala onde ficavam os distribuidores de livros. Mas a única pessoa com quem me deparei foi Madhukanta, o secretário, e eu disse, não, todos já foram dormir. E ele disse, não, ninguém voltou ainda. E eu fui o primeiro a voltar. Foi então que ficou evidenciada a primeira maratona de Natal. Não houve nenhum planejamento. Ninguém jamais instruíra que alguém ficasse fora até tarde assim. Isto foi feito espontaneamente. Enfim, por volta de 1:30 da madrugada, todos os devotos haviam voltado e todos nós estávamos sentados, olhando para o mapa da distribuição de livros. De tanta vontade de sair, nem sequer conseguíamos dormir. Pensávamos, onde encontraremos bastantes almas condicionadas, as quais possamos distribuir livros? Nosso barulho e risada rouca lembravam um grupo de bêbados. Isso despertou Karandana, que dormia em seu escritório, localizado no quarto contíguo. Esfregando os olhos, ele entrou cambaleante, porém, ao nos ver e ao perceber o que ocorria, estourou numa gargalhada e mandou todos nós para a cama dizendo, preparem-se para amanhã.
Desta maneira, realizamos a maratona de 3 dias, 22, 23 e 24 de dezembro. Na história de nosso movimento Hare Krishna, ninguém jamais havia distribuído tantos livros. Normalmente, num grande dia, saíam entre 25 a 40 livros. Mas, por um período de 3 dias, estávamos distribuindo entre 5.000 a 6.000 exemplares de literatura por dia. Houve um templo que distribuiu quase 18.000 exemplares de literatura em apenas 3 dias. Nesta época, Srila Prabhupada estava em Bombay, onde surgiu um contratempo em sua tentativa de conseguir a terra em Juhu. O proprietário agora recusava-se a vender o terreno e tentava despejar os devotos, muito embora Srila Prabhupada já houvesse instalado naquela área as deidades de Radha e Krishna. Embora estes assuntos causassem ansiedade a Srila Prabhupada, ele prosseguia em seus costumeiros deveres diários, sua caminhada matinal, suas palestras noturnas sobre o néctar da devoção, sua correspondência com os seus centros ao redor do mundo, e as notícias que deles recebia, e inclusive a organização de um festival Hare Krishna em Bombay para janeiro. Ao receber notícias sobre a distribuição de livros em Los Angeles e em outras partes dos Estados Unidos, Prabhupada ficou muito satisfeito e surpreso. Embora envolvido com muitos assuntos de todo o mundo, ele os colocou de lado e saboreou a arrasadora vitória da distribuição de livros nos Estados Unidos. Imediatamente ele convocou seu secretário pessoal e editou-lhe uma carta. Na verdade, editou-lhe cartas. Posso continuar, Bimala? Meu querido Rameshwara, acuso o recebimento de sua carta datada de 27 de dezembro de 1972, e foi com grande alegria que li os números que você enviou e que se referem à quantidade de livros vendidos durante os 3 dias que se estendem de 22 a 24 de dezembro de 1972. É quase inacreditável que sozinho um templo tenha vendido mais de 17.000 livros em 3 dias. Para mim, isto prova que, enfim, as pessoas do seu país estão dando alguma importância a este movimento Hare Krishna. Caso contrário, por que se dariam ao trabalho de comprar os nossos livros? Mas, ao verem que nossos devotos, rapazes e moças, são tão sérios e sinceros em distribuir a mensagem da consciência de Deus, Krishna, ficam imediatamente admirados com isto e, portanto, apreciam o trabalho deles e adquirem os livros. Não se vê isto em parte alguma do mundo. Portanto, fico muito satisfeito com todos os rapazes e moças de Los Angeles e de todo o mundo que estão compreendendo e apreciando esta qualidade ímpar de nossa literatura transcendental. E apesar de todas as circunstâncias difíceis, voluntariamente saem para distribuir livros. Devido a este simples esforço, fica-lhes garantida a volta ao lar, a volta à morada eterna de Deus. No mesmo dia, Prabhupada ditou uma carta a ser endereçada a Karandara. Jamais poderia imaginar que fosse possível distribuir tamanha quantidade de nossos livros e revistas. Logo, posso entender que tudo isso se deve ao fato de que Krishna nos abençoou por causa do trabalho sincero que vocês estão fazendo para Ele. Na realidade, este é o segredo do meu sucesso. Não é que pessoalmente eu tenha feito algo maravilhoso, mas acontece que aqueles que me ajudam são sinceros. Eles fizeram o trabalho. Esta é a razão por que fomos bem-sucedidos em todo o mundo, enquanto outros fracassaram. Um pouco de sinceridade é algo muito difícil nesta era de hipocrisia e enganação. Mas sou tão afortunado que Krishna enviou-me todos vocês, bons rapazes e moças que estão trabalhando sinceramente. Por favor, transmita a todos eles minha mais profunda gratidão.
as cartas de Srila Prabhupada nas quais ele mostrava o seu reconhecimento à maratona de Natal e garantia aos devotos que eles voltariam ao Supremo, deram um grande ímpeto ao movimento de distribuição de livros no Ano Novo. Os devotos continuaram a encontrar novas maneiras e lugares para distribuir livros. Constantemente novos recordes superavam os antigos e para o futuro os devotos faziam projetos que eram superiores. Em sua carta de distribuição de livros de fevereiro de 1973, Rameshwara publicou uma carta de um estudante universitário que lera um dos livros de Srila Prabhupada. Os escritórios de correspondência da ISKCON recebiam por mês centenas dessas cartas. É os passatempos, Bimala. Poxa vida. Os devotos do Sul sempre mandam pra gente, né? Pra gente não, né? Pra lista deles. Infelizmente nós estamos na lista dos devotos do Sul, né? Os maiores distribuidores de livros do Brasil. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. Os escritórios de correspondência da ISKCON recebiam por mês centenas dessas cartas. Posso continuar? Tá. Senhor, faz 2 semanas que os devotos de Krishna, acho que de Denver, estiveram aqui na Universidade de Arkansas distribuindo literatura. Um jovem me abordou com um tom áspero para que eu adquirisse uma cópia do Bhagavad Gita traduzido por Prabhupada. A princípio eu estava bastante cético, muitas pessoas enriquecendo com a venda de suas versões da respostas, né? E pedi-lhe que não me importunasse, contudo ele insistiu e acabei cedendo. Tenho lido o Gita, todavia ainda não terminei, e achei-o deveras proveitoso. Minha mente, moldada em lógica e empirismo, parece que se encontra saboreando de modo explícito a matéria transcendental contida no livro, a qual discuto com os outros, surpreendo-me relembrando certas passagens, 3 pontinhos. Para dizer o mínimo, ele genuinamente estimulou o meu interesse, de uma maneira que minhas amplas leituras sobre cristianismo, zen budismo, as formas inferiores de yoga e etc. jamais conseguiram me influenciar. Em suma, acho que finalmente encontrei o começo. Rameshwara continuou a bater no tambor da distribuição de livros. Na verdade, ninguém pode medir adequadamente o efeito de nossa distribuição de livros. Se ficassem sabendo quantos livros distribuímos por mês, constaríamos em todas as listas de best-sellers do país. Por exemplo, como muitos de vocês sabem, o novo Gita já vendeu mais do que qualquer outra edição do Gita jamais impressa. A companhia Macmillan já vendeu dezenas de milhares de exemplares, enquanto nós vendemos mais de 27 mil cópias, desde que elas apareceram a primeira vez em agosto passado. Como o capital do fundo do livro vinha crescendo, Srila Prabhupada aprovara os planos dos seus comissários, segundo os quais dever-se-iam imprimir maiores quantidades de livros e estocá-los num depósito, tendo-os em disponibilidade para que o ano todo pudessem ser distribuídos aos templos. Não obstante, mesmo contando com o estoque, ainda era difícil fornecer aos templos os livros que pediam. Não deveriam faltar livros, né? Livros pequenos e fáceis de vender, tais como Além do Nascimento e da Morte, Rumo a Krishna, Raja Vidya e a Perfeição da Yoga, eram impressos às dezenas de milhares. Os distribuidores saíam carregando em suas sacolas uma variedade de livros, Shri Ishopanishad, Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam e Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, bem como uma diversidade de livros pequenos, revistas de volta ao Supremo e alguns livretes baratos, tais como Krishna, o Reservatório de Prazer, e algumas palavras a respeito do canto de Hare Krishna.
Tom Bildry morava com sua esposa em Santa Cruz, Califórnia. Após comparecer a um festival Hare Krishna em Berkeley, o qual comemorava o aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya, e onde ele cantou Hare Krishna o dia inteiro, e após ler o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, sentiu que deveria se tornar discípulo de Srila Prabhupada. Ele passou a cantar Hare Krishna e tentava convencer a sua esposa e amigos a se interessarem na consciência de Deus, Krishna. Você pode levar o burrinho até o rio, mas você não consegue obrigar o burrinho a tomar água. Tá bom, Bimala, já parei de falar. É cachorro velho e não aprende truque novo. Ao chegarem alguns estudantes celibatários em um grupo viajeiro e queriam abrir um centro em Santa Cruz, ele contou-lhes que desejava aderir. Mas eles se mostraram céticos. Certo dia, então, ele apareceu com uma roupa de devoto e a cabeça raspada. Tom Bildry comenta: comecei a sair todos os dias com o grupo que cantava Hare Krishna. Então, aos poucos, fui me afastando do grupo de canto e dança público de Hare Krishna para vender livros pequenos em shopping centers. Certo dia, quando voltei, Sarvabhaum, um dos estudantes celibatários, me criticou. Ele me perguntou quantos livros grandes eu tinha vendido e eu disse: não vendi nenhum. E ele disse: quantos livros grandes você levou consigo? Eu disse: não levei nenhum comigo. Ah, então você está em Maya. Você está iludido? Disse ele. Você não levou nenhum livro grande. Como você espera vendê-los? Prabhupada quer que estes livros grandes sejam vendidos? Então pensei comigo mesmo: poxa, eu devo estar em Maya, devo estar iludido. E eu disse: como é que você vende esses livros grandes? E ele disse: você ora a Prabhupada e ele lhe dá a misericórdia. Então eu pensei: bom, isso faz sentido. Afinal, é deste modo que tudo funciona na consciência de Deus, Krishna. Fui para casa, fiquei pensando nisso e orei a Prabhupada que eu pudesse vender esses livros grandes. Orei a noite inteira e então fui descansar. Levantei-me de manhã e isto não saía da minha mente. Assim coloquei em minha bolsa de livros pequenos... vou ler de novo. Tem uma vírgula aqui. Assim, coloquei em minha bolsa de livros pequenos um livro grande, os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, mas no processo de vender os livros pequenos fui me esquecendo do livro grande. De repente uma senhora aproximou-se de mim e disse: e esse livro grande aí que você tem? Fala a respeito de quê? Então me lembrei de Prabhupada e de minhas orações e disse: são os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Entreguei o livro e ela me deu $3. Ao voltar para o templo, contei aos devotos como Prabhupada tinha vendido um livro grande. Pragosha comenta: eu visitava regularmente o templo de Detroit para assistir às aulas da noite e estava fazendo algum trabalho extra para ajudar os devotos a prepararem o templo Hare Krishna. Eu ficava pintando todas as noites e via os devotos voltando da distribuição de livros. Eles pareciam muito estáticos e revigorados, e eu sempre tinha alguma curiosidade de saber o que eles faziam lá fora a ponto de voltar nesse estado de espírito. De pé eu ficava em minha escada pintando e ouvindo-os conversar enquanto sentavam-se no chão e bebiam leite quente. Eles conversavam sobre como haviam batido na porta de um homem e ia acontecer isto e então acontecer aquilo, e a conversa era muito atrativa para mim. Após mudar-me para o templo Hare Krishna e estar morando lá por cerca de uma semana, alguém perguntou-me se eu gostaria de sair e tentar vender livros. Então saí usando roupa de devoto e barro sagrado na testa e apresentando-me sem nenhum subterfúgio, dirigindo-me às pessoas, dando-lhes um cartão e um livro, informando-lhes sobre o conteúdo do livro, mostrando-lhes a foto de Prabhupada e pedindo uma doação. A alegria que obtive com isto foi totalmente incrível. Era muitíssimo bem-aventurado sair e adotar esse procedimento. Nenhum de nós realmente podíamos detectar por que isto era tão estático. Estático com X.
Calma, não me apressa não. Aí ele continua o comentário dele, Bimala, tá vendo? Você fica me apressando. À noite costumávamos nos deitar sem conciliar o sono. Todos os celibatários ficavam num quarto grande em cujo assoalho deitávamos dentro de nossos sacos de dormir, sussurrando um para o outro. O que você disse para as pessoas lá fora? À noite ocorriam no quarto todos esses diferentes diálogos, as luzes já apagadas e todos conversando, tentando relatar como estávamos apresentando os livros de Prabhupada. Jagadatri Devidasi comenta: meu primeiro serviço foi limpar o templo. Eu limpava o templo Hare Krishna inteiro. Através da janela eu ficava olhando para os devotos que lá fora subiam nas caminhonetes, preparando-se para a distribuição de livros. E eu sempre pensava que gostaria realmente de estar fazendo aquilo. Finalmente, nosso templo Hare Krishna formou 2 grupos viajantes, um de homens e outro de mulheres, e fomos aproveitar o verão distribuindo livros nas feiras do estado de Washington. Os homens e as senhoras costumavam competir para ver quem conseguia distribuir mais livros. Sura comenta: eu aderi à Consciência de Deus Krishna em Seattle em 1973 e em meu primeiro dia eles me mandaram distribuir livros. Los Angeles sempre nos informava sobre as cartas que Prabhupada estava mandando. Tudo o que ouvíamos centralizava-se no desejo de Prabhupada de que seus livros fossem distribuídos. Porque ouviam isso, os devotos mais novos ficavam desejosos de sair e participar do grupo de distribuidores de livros. Desejávamos ser soldados do exército da distribuição de livros de Prabhupada. Fomos à feira de Spokane e o líder do templo de Spokane escreveu uma carta a Srila Prabhupada, na qual pedia-lhe que viesse e na qual incluía o resultado de nossa distribuição de livros. Então recebemos uma resposta de Prabhupada dizendo que ele não poderia vir, mas que os devotos deveriam ir à feira e pregar em seu nome. Prabhupada dizia: cumpram minha missão de que cada homem e mulher dos Estados Unidos obtenham um livro. Essa é a missão, hein, Bimala? Eu acho que ainda tem que se executar ela ainda, hein? Eu acho que não atingiu essa meta ainda, hein? Cumpram minha missão de que cada homem e mulher dos Estados Unidos obtenham um livro. Se um dia completar essa missão, como não param de nascer almas condicionadas, vai ter que continuar distribuindo livros. Nossa, você vê os devotos nos Estados Unidos distribuindo coleção inteirinha do Śrīmad Bhagavatam. Poxa vida, que potência tem esses devotos e o mestre desses devotos. Bimala, cada devoto tem um mestre que merece, né? Fazer o quê? Era exatamente isto que esperávamos, obter diretamente de Srila Prabhupada a ordem de que era isto que lhe agradava a ele, é o que agradava a ele. Nossa distribuição de livros continuava aumentando e achávamos que antes nunca sentiríamos tanta alegria. Nem parecia austeridade. Alguns dos devotos pensavam: bem, é realmente duro ir à distribuição de livros. E nós pensávamos: vocês são os bobocas. A coisa mais gostosa que se pode fazer é sair para distribuir livros, vender os livros. Era muito agradável, não para o gozo dos sentidos, mas para a alma, pois é o tipo de serviço que nos liga a nosso mestre espiritual e a Deus, Krishna. Vi isso desta maneira e na primeira vez que encontrei Pragosha, pude notar que ele realmente era dedicado a Prabhupada e o amava de verdade, pois estava tão determinado a satisfazer Prabhupada distribuindo livros. Pragosha comenta: estávamos distribuindo em Santa Bárbara, Califórnia. Trabalhara-se na área muitas vezes antes e as pessoas eram realmente arrogantes. Dirigi-me até lá com 2 celibatários. Certo dia, após tentar distribuir por cerca de 7 horas, eu só tinha vendido um livro.
Em toda a minha vida de devoto nunca me acontecera algo parecido e eu estava trabalhando de verdade. Não parava nem sequer um segundo. Cheguei a um ponto em que eu não podia aguentar mais. Eu tentava dar um livro a alguém e tudo o que eles faziam era tratar-me da maneira mais desprezível. Eu tinha tanto desejo, tentava com muito afinco e quando alguém assim procedia eu ficava totalmente arrasado. Eu só queria dar um soco no nariz do sujeito. Todo o meu ímpeto aflorou e explodi em lágrimas. Sentei-me sobre um velho poste telefônico que estava caído perto da rua e comecei a chorar. Então um devoto caminhou em minha direção e me encontrou sentado ali como se eu tivesse acabado de perder o meu melhor amigo. E ele disse: Prabhu, o que está acontecendo? E eu disse: não sei o que está acontecendo, simplesmente não consigo distribuir livros. Ninguém quer pegar um livro. Faz 7 horas que estou por aqui e sabe quantos livros distribuí? 1 livro. Então ele se sentou, pregou para mim e me deu um novo alento. No dia seguinte eu realmente tentava ter um dia melhor e peguei da minha bolsa de livros e a manhã inteira fui correndo de uma pessoa a outra. Então eu mostrei um livro para uma moça e ela disse que não podia me pagar em dinheiro, mas que alegremente pagar-me-ia. Eu era jovem e inocente e durante 1 minuto fiquei sem saber exatamente o que ela queria dizer. Então, quando afinal eu entendi, exclamei: Hare Krishna! E peguei de volta o livro que estava com ela, tirei minha peruca e saí em disparada para outro estacionamento. Corri de pessoa a pessoa o dia inteiro, orando a Krishna com um verdadeiro fervor. Ao final do dia, eu distribuíra um grande número de livros. Lavanga Latika Devidasi comenta: quando fui pela primeira vez a Los Angeles, Shrimati participou-me que Srila Prabhupada dissera que ficar só no templo era Maya, ilusão. Prabhupada queria que saíssemos e distribuíssemos livros grandes de porta em porta. Com as outras devotas aprendi... Desculpem. Posso continuar, Bímola? Tá. Com as outras devotas aprendi como distribuir livros. Tantas eram as devotas experientes que tinham esse conhecimento que a mim só restava seguir os seus passos. Eu dizia o que elas diziam e fazia o que elas faziam. Então foi fácil. Quando alguém ficava com um livro e deixava uma doação, eu podia ver que era o Senhor Krishna Chaitanya agindo. Pude ver que tudo funcionava sob a direção da energia interna de Deus, Krishna. Tom Bildry mudara-se de Santa Cruz para Los Angeles e, associando-se com devotos tais como Rameshwara e outros distribuidores de livros, logo se tornou um líder. Iniciado em junho de 1972, recebeu o nome de Tripurari Dasa. Todo dia ele dirigia-se a um estacionamento de supermercado, o qual localizava-se próximo do templo Hare Krishna, e vendia algumas centenas de exemplares do Fácil Viagem a Outros Planetas. Nós já lemos esse livro? Nós vamos ler, tá. Certa noite, na Universidade da Califórnia em Long Beach, ele e alguns outros distribuidores de livros fizeram-se presentes a uma palestra dada por um popular líder de yoga. Rameshwara comenta: lembro-me de quando eles voltaram. Estava no meio da aula do Bhagavad Gita e eu estava dando a aula na sala do templo. De repente a porta abriu-se e eles estavam postados ali. Tripurari estava com roupas não devocionais e as moças estavam de vestidos indianos. Eles então precipitaram-se para dentro do templo. Podia-se ver que algo especial, muito especial acontecera, pois os seus rostos estavam brilhando. Eles nem sequer conseguiam falar, estavam estupefatos e aturdidos. O templo Hare Krishna inteiro ficou ansioso de ouvir as notícias e por isso eu terminei rapidamente a aula do Bhagavad Gita. Então o Tripurari nos contou
que em 2 horas distribuíra um total de 17 Bhagavad Gitas, os Bhagavad Gitas não resumidos e encadernados. Lila Shakti distribuíra 13, Vrindavana 11, Tilaka 11 e Makana Lal 9. Jamais se fizera algo semelhante em alguma outra ocasião. Todos estávamos completamente surpresos de que se pudessem vender tantos livros grandes quanto foram vendidos desta vez. Passados alguns dias, certa manhã, Tripurari, indo para distribuir livros nas viagens, guiava pela rodovia de San Diego quando viu a placa indicando o caminho para o aeroporto de Los Angeles e espontaneamente decidiu tentá-lo. Após vender 12 de livros grandes naquele dia, ficou ciente de que o aeroporto era maravilhoso para a distribuição de livros. Começou a ir regularmente para o aeroporto e logo estava distribuindo de 30 a 40 livros por dia, às vezes livros grandes, né? Às vezes havendo pessoas que de uma só vez levavam um total de 6 volumes do Śrīmad Bhagavatam. 11 de abril de 1973. Srila Prabhupada voou de Nova York para Los Angeles e uma multidão de devotos amorosos o saudou. Tripurari comenta: Prabhupada chegaria às 2 da tarde e todos os devotos foram recebê-lo. Mas também era domingo de Páscoa e um grande dia para distribuir livros no aeroporto. Naquela ocasião, eu era o único que estava em atividade no aeroporto. Eu estava indo muito bem e por volta de 1h30 tinha vendido cerca de 30 livros. Então coloquei a minha roupa de devoto e caminhei em direção à área de desembarque para receber sua divina graça. Quando ele entrou no prédio do terminal, olhou-me e sorriu e eu fiquei em êxtase. Enquanto descíamos as escadas, fizemos canto e dança público de Hare Krishna. E ao sairmos, todos os devotos estavam voltando para o templo. Então eu pensei, por que eu deveria voltar para o templo e ficar cantando Hare Krishna com todos os devotos? Tenho mais é que sair para distribuir os livros. Este é o serviço que devo prestar a Prabhupada. Portanto, fui o único que não voltou para o templo. Fiquei e distribuí 67 livros. Ao regressar, descobri que Karandara contara a Prabhupada que eu estivera distribuindo livros. Ao tomar conhecimento disso, fiquei muito entusiasmado e continuei a distribuir livros todos os dias daquela semana. Em Los Angeles, Srila Prabhupada fazia suas caminhadas matinais, quer na praia do Oceano Pacífico, quer no Parque Cheviot Hills. Todas as manhãs, alguns discípulos acompanhavam-no e Todan Singh, candidato a PhD em Química Orgânica na Universidade da Califórnia, também costumava vir. Srila Prabhupada regularmente discutia com Dr. Singh a teoria científica segundo a qual a vida origina-se da matéria. Dia após dia, Prabhupada expunha a teoria de Darwin como tola e desprovida de base científica. O Sol começava a teoria furada, né, Bimala? Dia após dia, Prabhupada expunha a teoria de Darwin como tola e desprovida de base científica. O sol começava a aparecer no horizonte enquanto Prabhupada e o pequeno grupo de discípulos caminhavam. Soprava um vento frio e Srila Prabhupada usava o seu alaranjado sobretudo encapuzado, enquanto seus discípulos, usando suéteres ou chadars de lã, seguiam-no, ouvindo e fazendo perguntas. Contudo, Prabhupada e o Dr. Singh, que fazia o papel de um cientista materialista, mantinha a maior parte da conversa. Dr. Singh apresentava argumentos ateístas e Srila Prabhupada refutava-os recorrendo às escrituras e à lógica. Eu digo aos cientistas, abre aspas, eu digo aos cientistas, Prabhupada fazia-se ouvir, se a vida originou-se das substâncias químicas e se a sua ciência é tão avançada, então por que vocês não utilizam a bioquímica e criam vida em seus laboratórios?
Numa destas caminhadas matinais, os devotos mais antigos apresentaram Rameshwara Prabhupada, e a pedido dos devotos, Rameshwara passou a contar a Srila Prabhupada sobre a distribuição de livros. Ele mencionou que às vezes os distribuidores encontravam impersonalistas e convenciam-nos a comprar um exemplar do Bhagavad Gita como ele é. Srila Prabhupada parou, voltou-se gravemente para Rameshwara e perguntou: "O que você lhes diz?" E Rameshwara contou a Prabhupada algumas de suas técnicas de vender livros. Após alguns momentos, Prabhupada disse: "Nossos homens também precisam estudar nossos livros." Na manhã em que Tripurari acompanhou Prabhupada em sua caminhada, Prabhupada falou pouco enquanto eles caminhavam na praia. Apenas quando estavam voltando ao carro foi que um dos devotos mencionou: "Prabhupada, Tripurari está aqui." Prabhupada voltou-se e sorriu. "Ah, como está a distribuição de livros?" perguntou. Esta foi a primeira vez que Tripurari falou diretamente com seu mestre espiritual. E ele quis dizer muitas coisas ao mesmo tempo. Com entusiasmo frenético, ele começou a relatar incontidamente suas percepções. Prabhupada interrompeu: "Este é o melhor serviço à humanidade", e citou o Bhagavad Gita. "Jamais haverá um devoto mais querido a mim do que aquele que prega esta mensagem do Bhagavad Gita." Com a exceção dos breves encontros que Rameshwara e Tripurari travaram com Prabhupada, nenhum dos distribuidores de livros de Los Angeles teve qualquer convívio ou encontros pessoais com seu mestre espiritual, mas a intimidade desse relacionamento que mantinham com ele não dependia da proximidade física. Tripurari comenta: "Minha associação com Srila Prabhupada sempre foi praticamente com saudades e no campo. Enquanto muitos dos devotos mais velhos foram treinados pessoalmente por Prabhupada, eu nunca obtive esse treinamento. Srila Prabhupada treinou-me principalmente lá dentro de meu próprio coração. Acho que este fenômeno se deu com todos os nossos distribuidores de livros. Eles têm um senso muito íntimo de afeição por Prabhupada, mas nunca tiveram muito contato pessoal. A intimidade deles e o verdadeiro sentido de conhecer muito intimamente Prabhupada decorriam deste serviço, que Prabhupada dizia ser a vida e a alma." Desculpem, vou ler de novo. A intimidade deles e o verdadeiro sentido de conhecer muito intimamente Prabhupada decorriam deste serviço que Prabhupada dizia ser sua vida e alma. Ficarmos atentos a que os livros fossem distribuídos. E esse contato pode ser feito por qualquer pessoa, que distribua os livros de Prabhupada aqui, agora e sempre. Como a gente vê exemplos no mundo inteiro, Bimala? Srila Prabhupada gostava de sentar-se em seu jardim onde havia rosas, jasmins, azaleias, madressilvas, hortelãs, videiras, bem-me-queres e bananeiras, e gostava do som da fonte. O pequeno ambiente com gramado, flores, arbustos e assento para Srila Prabhupada era rodeado por muros altos de blocos cinza. Quando Prabhupada recebia convidados especiais, os devotos traziam-lhes cadeiras, mas os discípulos de Prabhupada sempre se sentavam sobre delgadas esteiras colocadas sobre o gramado e olhavam para Srila Prabhupada, que ficava em seu assento elevado. À noite, posso continuar? À noite, a vizinhança era mais quieta e pacífica, e Prabhupada podia ouvir o som do canto e dança público de Hare Krishna vindo do templo e o barulho dos carros passando ao longo do Boulevard Venice. Os berros dos homens da escola de karatê situado ali próximo era uma perturbação que Prabhupada tivera que tolerar.
Prabhupada sentava-se por 1 hora ou mais ouvindo uma leitura do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, enquanto seus discípulos sentavam-se na grama e ficavam ao redor dele compartilhando o momento transcendental. Prabhupada sentia-se plenamente satisfeito ao ouvir os passatempos de Deus, Krishna, e sentava-se ereto com a cabeça empertigada em uma atitude meditativa. Era só um grupo informal, mas a presença dele tornava a ocasião muito especial e solene. De quando em quando ele interrompia o leitor e fazia comentários. A noite caía e ele terminava a leitura e deixava o jardim caminhando sobre a trilha de cascalho que passava pelo prédio principal do templo e subia para a sua suíte no 2º andar. Srila Prabhupada gostou tanto de seu jardim de Los Angeles que decidiu construir um igual a esse em sua sede de Mayapur. Com respeito à casa de Mayapur, sugiro que se construa um jardim de terraço. Vocês podem colocar 15 centímetros de terra em cima da casa e então semear muitas plantas de tulasi e arbustos adequados. Gosto muito de jardim, assim como aqui no templo de Los Angeles, eles me fizeram um jardim muito bom, onde eu me sento todas as tardinhas. Então, por favor, em Mayapur, façam também um jardim de primeira classe. Por volta das 10 horas da noite, Srila Prabhupada costumava entrar em seu quarto de dormir e se deitava. O seu servo Shrutakirti massageava-lhe as pernas e então Prabhupada cerrava os olhos. Enquanto isso, Rameshwara ficava aguardando ao pé da escada na expectativa de que o secretário ou servo descesse com uma mensagem de Prabhupada. Rameshwara comenta: eu tinha muito medo de entrar no quarto de Srila Prabhupada, por isso eu ficava aguardando ao pé das escadas, postado ali, querendo receber uma notícia. Frequentemente, Srila Prabhupada dizia algo e a mensagem me era transmitida. Então, todas as manhãs, os devotos que distribuíam livros rodeavam-me e perguntavam: o que ele disse, né? Que Prabhupada falou? Eles estavam querendo um pouco de néctar. Era uma experiência marcante. Todos sentíamos que estávamos cultivando um vínculo especial que nos unia diretamente a Prabhupada. Enquanto aguardava do lado de fora da porta de Prabhupada, eu sentia bem-aventurança transcendental só em pensar em como estávamos distribuindo os livros como uma oferenda de amor puro a nosso mestre espiritual. Esta era a primeira vez que os devotos estavam indo para os aeroportos. No movimento Hare Krishna, ninguém além dos devotos de Los Angeles estava indo para os aeroportos. Logo, isso foi algo muito especial. Ninguém estava fazendo tantos livros grandes quanto nós fazíamos. Em certo ponto, ao ver um de meus relatórios diários de distribuição de livros, Srila Prabhupada comentou: quem é esse Rameshwara? Dia após dia, Srila Prabhupada via estes relatórios estáticos, polvilhado de citações nectárias do capítulo do Adi Lila da coleção Chaitanya Charitamrita, que ele traduzira e que acabara de ser publicado. Ele percebeu que esses discípulos estavam em êxtase e então perguntou: quem são eles? Ele pôde ver que amávamos distribuir os seus livros. Na verdade, não estávamos transportando uma carga artificial ou empreendendo uma luta com algo que nos oprimia. Ele podia ver que não parecia haver luta alguma. Tudo era alegria, bem-aventurança e êxtase. E toda a filosofia funcionava na prática. E funciona até hoje e vai funcionar sempre, né? Sintonizado... É só para ler. Tá bom, Bimala. Retiro o que eu falei então. Sintonizávamos completamente com a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya na coleção Chaitanya Charitamrita, segundo a qual o Senhor Krishna Chaitanya desce com seus associados íntimos para propagar o amor a Deus, Krishna Prema, mas não discrimina quem é candidato apto e quem não o é.
Estes eram os versos que transcrevíamos para a carta diária. Esta era a nossa índole e Prabhupada adorava isso. Do ponto de vista de Shrutakirti, a mensagem noturna era um momento muito especial, pois Srila Prabhupada parecia livre da pressão administrativa do dia. Shrutakirti trazia do jardim várias flores de jasmins que desabrochavam à noite, e durante a massagem Prabhupada colocava perto de seu nariz as flores perfumadas. Ele ficava ainda mais quieto e descontraído do que durante a leitura do livro Krishna. Não havia nenhum negócio do qual ele devesse participar. Seu trabalho diário havia sido muito árduo. Apesar de se levantar após apenas 3 horas de descanso, vou ler de novo. Apesar de se levantar, estou igual a Rameshwara, só esperando o êxtase, o néctar de Prabhupada. Bimala, primeiro tem que ralar, né? Que é Deus, vai ralar. Apesar de se levantar Posso continuar? Apesar de se levantar após apenas 3 horas de descanso, ele agora deitava-se de costas envolto em pensamentos ou cantando Hare Krishna suavemente. Havia noites em que Srila Prabhupada postergava a massagem e caminhava lentamente de um lado ao outro em seu dormitório cantando Hare Krishna em seu rosário, ou sentava-se em sua cama e cantava Hare Krishna. Porém, na maioria das vezes, ele se deitava de costas enquanto Shrutakirti massageava-lhe as pernas. Sempre que conversava com o seu servo, nada ventilava sobre a administração da ISKCON Hare Krishna. Talvez olhasse para um quadro na parede e dissesse: como Krishna é belo! Como alguém não se sentir atraído, como alguém pode não se sentir atraído a Deus, Krishna? E às vezes ele falava sobre sua infância e outros tópicos informais. Mas mesmo nestas horas descontraídas, ele se deliciava de ouvir os resultados da distribuição de livros. E assim, às vezes lia o relatório diário de Rameshwara ou simplesmente dizia algo sobre a pregação da consciência de Deus, Krishna. Certa noite, após ler o estático relatório da distribuição de livros diário, escrito por Rameshwara, Prabhupada sentiu-se impelido a escrever uma mensagem do verso do relatório. No verso do relatório, não do relatório. Bimala, vou ler de novo. É muito néctar, né? Vou ler de novo. Certa noite, cheio de vírgula. Após ler o relatório estático de distribuição de livros diariamente, escrito por Rameshwara, Prabhupada sentiu-se impelido a escrever uma mensagem no verso do relatório. Datando no papel o dia 20 de abril de 1973, ele escreveu: meus queridos rapazes e moças, vocês estão trabalhando muito arduamente para difundir as glórias dos pés de lótus do Senhor Krishna, e desta maneira meu mestre espiritual ficará muito satisfeito com vocês. Com certeza, meu mestre espiritual outorgará suas bênçãos milhares de vezes mais do que eu, e isto só me dá alegria. Todas as glórias aos devotos reunidos, assinado A.C. Bhaktivedanta Swami, NB, todos devem ir com o grupo de distribuidores de livros o mais rápido possível. Talvez Rameshwara estivesse acanhado enquanto, ao pé da escada, pacientemente aguardava o mais leve reconhecimento manifesto por Srila Prabhupada. Porém, ao receber como prêmio esta joia, apresentada sob a forma desta nota manuscrita, ele saiu correndo, gritando na esperança de poder compartilhar a boa fortuna com algum devoto que ainda estivesse acordado. Tripurari comenta: todas as manhãs, após o programa da madrugada, sempre havia um pequeno grupo aglomerado em torno da porta do templo, porque não convinha conversar no templo enquanto se cantava Hare Krishna no rosário de manhã cedo.
Então Rameshwara estava postado à porta cantando Hare Krishna e chamava-nos até que um pequeno agrupamento de devotos colocou-se perto da porta. Ele mostrou-nos a nota de Prabhupada. Alguns dos outros devotos ficaram frustrados ao verem que conversávamos durante o período reservado ao canto de Hare Krishna no Rosário. Eles sentiram que desviávamos a atenção ou que não estávamos absortos em nosso serviço ou no canto de Hare Krishna no Rosário. Mas na realidade estávamos realmente muito absortos em pensar em distribuição de livros e ao retornarmos ao nosso canto de Hare Krishna no Rosário, passamos a cantar Hare Krishna com intenso desejo de sermos capazes de sair e satisfazer Prabhupada. Em poucos dias as palavras de Prabhupada, todos devem ir com o grupo de distribuidores de livros o mais rápido possível, alcançou outros templos. E embora Srila Prabhupada logo partisse de Los Angeles e regressasse à Índia, sua mensagem ficou e solidificou as convicções dos devotos. No verão de 1973, os devotos descobriram que nos concertos podiam distribuir em poucas horas centenas do livro Krishna. O livro Krishna, uma trilogia disponível sob o formato de brochura na qual George Harrison escrevera um prefácio, despertava especialmente a atração dos jovens. Em julho, Rameshwara escreveu a Prabhupada que, então, se encontrava em Londres, informando-lhe que o templo de Los Angeles estava distribuindo 2.000 livros Krishna por semana e que num concerto os devotos distribuíram 600 livros em 2 horas. Os devotos de Los Angeles tomaram a decisão de que Tripurari e alguns outros devotos que lideravam a distribuição de livros deveriam viajar de templo em templo e compartilhar suas experiências com os devotos. Rameshwara escreveu a Prabhupada: é pela misericórdia de Shri Rukmini Dwarakadisha, as deidades do templo de Los Angeles, que podemos enviar para outros centros tantos devotos. Esta é a verdadeira opulência de Nova Dwaraka. Em 3 de agosto, Srila Prabhupada escreveu a resposta. Deixa eu tomar água. Não há dúvida alguma de que distribuir livros é a nossa atividade mais importante. O templo não é um local para alguém ficar comendo e dormindo, mas uma base da qual enviamos nossos soldados para lutar com Maya, a ilusão. Lutar com Maya, a ilusão, significa despejar milhares e milhões de livros nos colos das almas condicionadas. Exatamente como durante a época da guerra as bombas chovem do céu como nada. Gosto também do programa no qual você envia seus melhores homens para ensinar outros. Este é o verdadeiro progresso da consciência de Deus, Krishna, treinar as outras pessoas. Continue com esse programa para que no futuro todos os devotos em nosso movimento Hare Krishna conheçam a arte de distribuir livros. Eu aprovo isto e ponto final. Na carta da BBT de julho foi publicada uma carta de uma mulher que recentemente recebera alguns dos livros de Prabhupada. A carta foi escrita em papel da empresa aérea TWA. No aeroporto de São Francisco, antes de eu partir para Londres, um de seus seguidores me deu o livro Krishna, 3 pontinhos. Nunca me senti tão feliz e privilegiada, ou talvez fosse melhor dizer honrada, 3 pontinhos. Estou enjoada desta corrida material de ratos. Desejo uma vida superior, sem riquezas e jogatinas materiais. Ao viajar de volta para Londres, ela adquirira no aeroporto de Chicago outro livro, Raja Vidya, e agora pedia mais ajuda. É belo, concluiu ela. À medida que Tripurari viajava e ensinava o seu método de distribuição de livros,
Mais devotos seguiam-lhe o exemplo e começaram a usar peruca e roupa convencional enquanto vendiam os livros. Com esta maneira de se vestir, ficava mais fácil o acesso às pessoas e aumentava o potencial da distribuição de livros. Contudo, alguns devotos não apoiavam. Certo dia, em setembro de 1973, durante a caminhada matinal que Srila Prabhupada realizava na praia de Juhu, em Bombay, alguns de seus discípulos renunciados apresentaram-lhe este item. Prabhupada chamou-lhes a atenção para os muitos cavalheiros que passeavam ao longo da praia de Juhu e que sempre ofereciam respeito aos devotos, juntando suas mãos e dizendo Hare Krishna. Isso caracterizava o verdadeiro devoto de Deus, disse Srila Prabhupada. Quem quer que o veja imediatamente pensa em Deus, Krishna. Portanto, os devotos deveriam fazer questão de mostrar as marcas do devoto de Deus com barro sagrado, tais como barro sagrado na testa, o rabinho no alto da cabeça e contas no pescoço, para que as pessoas pudessem saber, eis os Hare Krishnas. Um renunciado comentou que nos Estados Unidos, querendo distribuir livros, os devotos agora usavam perucas e vestiam-se como hippies. Ele não deixava os seus próprios devotos tomar semelhante atitude, pois achava que estava se enganando aquele que impedia as pessoas de pelo menos saber que estavam falando com um devoto Hare Krishna. Concluindo, ele disse que se alguém desejasse distribuir livros, Krishna ajudaria o devoto a encontrar um local onde pudesse fazer isto sem precisar se disfarçar. Srila Prabhupada virou-se para os outros pedindo-lhe opiniões. Um devoto sugeriu que a razão pela qual os devotos nos Estados Unidos usavam disfarces era porque só assim eles conseguiriam distribuir livros em certos locais. Prabhupada ouviu as opiniões e então deu a sua decisão. Estes disfarces devem ser abolidos imediatamente. Não sacrificaremos nossos padrões de maneira alguma, disse ele. Devemos manter nossos princípios estritamente. Este vestuário com cabelos longos e roupas de pessoas comuns é a tendência de se tornar hippie outra vez. Porque vocês eram hippies, essa tendência ainda existe, logo deve-se acabar com isto.